Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso estudo. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Cleberson, seja muito bem-vindo ao nosso estudo de segunda-feira, nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje também estamos iniciando a transmissão pelo Facebook. Hoje nós vamos estudar a sequência do capítulo 10. Boa noite, Sinara, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Nós iniciamos na segunda passada o capítulo 10, do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nesse friozinho o pessoal tá difícil até de entrada, mesmo no estudo online, né? A vontade é de ficar embaixo das cobertas, né? Mas vamos lá, eu estava dizendo que começamos na semana passada, né? O capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós estudamos os subtítulos Perdoai para que Deus os perdoe e também falamos sobre reconciliar-se com os adversários. Hoje nós vamos dar sequência a esse estudo, onde abordaremos o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis a fim de que não sejais julgados, e se tivermos tempo, se der tempo aí hábil, vamos fazer o perdão das ofensas e a indulgência. Pois bem, vamos dar início já, né? Adriana, Ana, sejam todas muito bem-vindas. E a vocês que estão chegando aí pela primeira vez, nós estudamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Estudamos os ensinamentos do Cristo. Então, no capítulo 10, deixa eu tomar um gole do chá aqui para revigorar um pouco a garganta. Então, no item 7, ele traz o sacrifício mais agradável a Deus. Eu vou ler esse tópico para que a gente possa depois ir comentando aí. Então diz assim: se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Isso está em São Mateus, capítulo 5, capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando Jesus disse, ide-vos reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. Que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E que, se cometeu injustiça contra um dos seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável. Porque virá de um coração puro, de todo mau pensamento. Materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. Então Cristo estava falando para aquelas pessoas que à sua época elas ofereciam sacrifícios. Então ele usou dos mesmos termos para que eles pudessem compreender. O cristão não oferece dádivas
materiais. Ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito, com isso, não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar e de primeiro vos reconciliar com o vosso irmão, se quereis ser agradável ao Senhor. Tereza, muito boa noite. Adriane, Gisele, sejam todas muito bem-vindas. Então, nós poderíamos nos perguntar o que Jesus nos recomenda fazer antes de nos reverenciar a Deus com nossos atos de sacrifício. Ele recomenda que nos reconciliemos com nosso irmão antes de efetivar qualquer tipo de sacrifício em referência ao Pai. Reconciliar-se com vosso irmão antes de apresentar a Deus a vossa oferenda. Por que somente após, nós poderíamos nos perguntar, por que somente após reconciliar-se com seu irmão deve o homem apresentar a Deus sua oferenda? Lembrando que, como eu disse ali, aqui Jesus falava de oferenda porque as pessoas da sua época, naquela época em que ele estava se referindo, elas usavam desse artifício, de oferecer essas oferendas. Então, por que somente Jesus fala que somente após reconciliar-se com seu irmão deve o homem apresentar a Deus sua oferenda? Porque o amor a Deus e ao próximo são inseparáveis e constituem um único mandamento, de tal modo que quem guarda rancor do próximo encontra-se irremediavelmente afastado de Deus. Deixai a vossa dádiva junto ao altar e de antes reconciliar-vos com vosso irmão, depois então voltai a oferecê-la. Vejamos que não tem meio termo, Então aqui é muito claro quando nos coloca que se nós temos algum tipo de mágoa, algum tipo de rancor, nós não estamos sendo agradáveis a Deus, nós estamos cumprindo com os ensinamentos do Cristo. De tal forma que irremediavelmente estaremos afastados de Deus, porque nós não estaremos amando como Jesus nos exemplificou. Aí no item 8 ele fala do sacrifício agradável a Deus. Qual seria então o sacrifício agradável a Deus? O que o homem faz do próprio ressentimento. O que o homem faz do próprio ressentimento. Ao se aproximar daquele a quem ofendeu ou por quem foi ofendido, num ato de humildade e de amor. Antes de se apresentar a Deus, diz o texto, para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a qualquer dos seus irmãos. Então, como é que eu vou pedir, assim, um raciocínio bem lógico, como é que eu vou pedir perdão a Deus se eu não consigo perdoar o meu próximo? Se eu não consigo esquecer as ofensas que por algum motivo esse próximo possa ter cometido contra mim. Então é preciso que eu perdoe, que eu esqueça, para que eu também possa obter o perdão de Deus. É muito claro, Não tem meio termo. Me perdoe. Não. Nós precisamos, antes de nos dirigirmos a Deus, antes de conversarmos com Deus, pelo menos apaziguar o nosso coração. Não vibrar no mal, não querer o mal para o nosso semelhante, independente do que ele tenha nos feito. Nós vimos na segunda passada, quando Jesus falou, perdoai, quando lhe foi perguntado quantas vezes devo perdoar, e ele fala que não 7, mas 70 vezes 7 vezes.
ou seja, perdoar infinitamente. Porque somos ainda imperfeitos e assim sendo, nós precisaremos também infinitamente do perdão de nossos semelhantes e do perdão. Eu diria que não perdão, porque Deus não vai nos perdoar no sentido de que Ele está magoado conosco. Esse perdão é de nós para com a nossa consciência, que Deus nada mais é, Deus está dentro de cada um de nós através da nossa consciência. Então, se eu conseguir estar em paz com a minha consciência, apesar dos meus erros, tenha certeza que a gente está trabalhando para que sejamos perdoados. Por que Jesus se refere sempre a oferendas? Já disse, né? E vou repetir de novo. Porque quando sua passagem aqui na terra, era costume entre os judeus oferecer bens materiais a Deus, como forma de lhe demonstrar respeito e amor. Então Cristo não quis exemplificar e dizer que nós precisamos oferecer coisas materiais a Deus. Os judeus ofereciam sacrifícios materiais porque era costume. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga, ou seja, aos costumes daquela época, para que as pessoas melhor compreendessem a sua lição. E em nossos dias, né, poderíamos nos perguntar, em nossos dias ainda oferecemos a Deus sacrifícios materiais? Porque se a gente for ler, às vezes nós lemos o texto bíblico e acabamos por confundir a maneira com que interpretamos, né, a parte bíblica. Então é interessante a gente observar isso. E nos dias atuais nós devemos fazer sacrifícios materiais? Não. Hoje oferecemos a Deus a nossa prece, nossos sentimentos, intenções, boas obras, nossa alma, enfim. Opa, a Sinara está dizendo que está travando aqui, só um minutinho, Sinara. Talvez seja o meu 4G aqui, coloquei no Wi-Fi. Tudo bem? Estão me ouvindo? Então eu estava dizendo aqui que nos dias de hoje nós ainda oferecemos sacrifícios a Deus? É óbvio que não oferecemos a Deus, oferecemos não somente a Deus a nossa prece, nossos sentimentos, intenções, boas obras, nossa alma, enfim. Portanto, devemos nos libertar de qualquer pensamento de ódio ou mágoa em relação ao próximo. Se nós queremos oferecer bons pensamentos, bons sentimentos a Deus, nós precisamos nos libertar desse sentimento de ódio, né? O cristão não oferece dons ou bens materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Ele oferece a sua alma a Deus. E essa alma tem que ser purificada. Ou seja, nós precisamos estar livres de ódio, livres de rancor, livres de tudo que nos faz mal. Né? Como nós já vimos em outros capítulos, quando eu insisto em nutrir dentro de mim o ódio, o rancor, a mágoa, o que acontece? O maior prejudicado sou eu. Eu estou me prejudicando. E como falamos na última segunda, com a participação da Tereza, a questão daquilo que estamos dando para o mundo, aquilo que estamos dando para a vida, é exatamente o que vamos receber. Então, se eu estou emanando para o mundo o ódio, o rancor, com certeza eu não vou receber boas energias, boas vibrações, porque não tem como ser diferente, né? Nós recebemos aquilo que efetivamente estamos distribuindo ao nosso redor, distribuindo ao mundo. Por que é tão difícil aproximarmos-nos do nosso irmão em busca da reconciliação?
Por que nós ainda temos muita dificuldade de buscar o perdão, de buscar a reconciliação com nossos irmãos? Porque essa atitude exige renúncia, desprendimento, humildade, virtudes frontalmente contrárias ao egoísmo, orgulho e vaidade que ainda carregamos em nós. Então nós já comentamos em algumas outras ocasiões o quanto é difícil para algumas pessoas que elas consigam, né, se perdoar, consigam se entender. Exatamente, Sinara. A Sinara coloca aqui, hoje já não é mais o holocausto, mas o sacrifício das nossas vaidades, orgulho, é o mais difícil. Exatamente, é o que nós estamos abordando exatamente aqui. Por que é tão difícil nos aproximarmos do nosso semelhante, do nosso irmão em busca da reconciliação? Porque essa atitude exige renúncia, desprendimento, humildade, virtudes frontalmente contrárias ao egoísmo, orgulho e vaidade que ainda carregamos em nós. Então, nos impede, né, o meu orgulho ferido, a minha vaidade, a minha arrogância, às vezes, me impede de eu me dirigir ao meu semelhante, ao meu irmão e tentar fazer as pazes. Porque não importa se na minha concepção eu estou certo ou não, importa que a gente dê o primeiro passo para fazer as pazes, para restabelecer essa tão necessária, essa paz necessária para o nosso bem-estar. Sejamos a cada dia operários da harmonia e da concórdia, removendo desentendimentos, eliminando rancores e construindo a paz. E se nosso irmão estiver distante de nós, de sorte que não possamos nos aproximar dele? Eu tenho alguém, né, que mora longe e que eu nunca mais conversei, eu não falei mais com essa pessoa, como é que eu faço? Resta-nos pedir a Deus por ele, pela sua felicidade e bem-estar, pela sua paz e progresso, pois para a oração não existe distância. Então, nós comentávamos na semana passada com a Teresa exatamente algo muito semelhante com isso, semelhante a isso que estamos dizendo. Pedir a Deus pela pessoa, quer dizer, não nutrir o ódio, não nutrir o rancor, não nutrir esse desejo de vingança, porque isso nos prejudica, isso nos faz mal. Se a incompreensão e o desamor separam os homens, a boa vontade e o amor os aproximam, a despeito das distâncias materiais. Um outro exercício muito interessante, muito bacana, é a prática. Existe um livro, ele não é um livro espírita, mas ele não é psicografado, ele é mais ou menos algo que seria mais ou menos através de uma intuição, alguma coisa assim. Eu vou procurar certo tema e na próxima a gente comenta. Mas o livro chama-se O Caminho da Felicidade. É um escritor espírita. E nesse livro ele trata muito bem como é que a gente nos dá exemplos de como a gente deve se portar para que a gente possa trabalhar essa necessidade, essa busca do esquecimento do perdão. E num dos trechos ele nos fala que se você não consegue, exatamente nessa situação, que não consegue falar com a pessoa, todos os dias antes de você dormir, imagine essa pessoa na sua frente, abrace-a, peça perdão a ela por possíveis erros que você possa ter cometido, sem julgamento, sem achar que você é o correto ou não, mas que você possa abraçar essa pessoa sinceramente e pedir-lhe perdão. E vá fazendo isso dia após dia. É o que? A força da prece, mais uma vez. Quando você menos perceber, essa pessoa já não estará vibrando, né, no mal, não vai querer desejar o mal para você. E o próprio livro eu tenho inúmeros relatos dessas situações de pessoas que falam, eu fiz e realmente deu certo. Pode demorar um pouco, mas dá certo. Porque quando nós estamos, mais uma vez, emitindo
vibrações boas, quando nós estamos emitindo coisas boas para o mundo vai nos devolver, Deus, né, os bons espíritos vão nos devolver também o bem. E quando nós não estamos vibrando na mesma frequência dessa pessoa que talvez ainda nos tem na conta de inimigos, ele não vai nos atingir através de suas vibrações, através de seus desejos de, às vezes, nos prejudicar efetivamente. O fato de nos recolhermos em prece num templo religioso ou em outro lugar qualquer nos aproxima de Deus? Pergunta interessante, né? O fato de nos recolhermos em prece num templo religioso ou em outro lugar qualquer nos aproxima de Deus? Nem sempre. Não é o ato em si que nos aproxima de Deus, mas os sentimentos que carregamos no coração com relação ao nosso irmão. Entretanto, no templo do Senhor, o homem deve deixar de fora todo o sentimento de ódio e animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Então, não adianta nós ficarmos diariamente ou sei lá quantas vezes na semana irmos à igreja, irmos à casa de oração, à casa espírita, se nós não tivermos verdadeiramente sentimentos elevados em nosso coração. Se nós apenas falarmos com Deus, se apenas buscamos Deus tentando nos melhorar de alguma forma, sem e esquecendo que nós precisamos perdoar para que sejamos perdoados, e nos esqueçamos de que a gente precisa fazer esse exercício de, ao nos dirigirmos a Deus, tentar o reconciliamento com o nosso irmão, com as pessoas que nos têm às vezes na conta de inimigos. Então, lembremos disso sempre, porque se às vezes você está fazendo as suas preces, se você está buscando a Deus, mas você acha que não está sendo atendido, talvez está faltando mais alguma coisa, talvez está faltando um pouco de perdão, talvez está faltando o exercício do perdão em sua vida. Sinara está nos dizendo que teve uma experiência assim com o irmão. Brigamos, ficamos 1 ano sem nos falar, mas por ele eu orava sempre tempo depois ele me procurou e fizemos as pazes, a oração funcionou. Exatamente, vibrar no bem sempre. Eu tenho um exemplo assim também, de uma pessoa que, por alguns motivos, ela desejava realmente o mal. E eu fiz esse exercício de, todos os dias, lembrar, orar por ela, mas orar com um sentimento realmente com o coração limpo, de qualquer tipo, livre de qualquer tipo de ódio ou de rancor. E passou um tempo, essa mesma pessoa me ligou e falou, olha, eu nunca mais vou te desejar o mal, eu nunca mais, sabe? E acabou, graças a Deus, acabou aquela animosidade. Então, realmente, a prece, a nossa persistência no bem vale muito a pena. Vale muito a pena porque nós somos os maiores beneficiados. E aí no item 9 a gente vai falar sobre o argueiro e a trave no olho. Vou ler aqui esse que ele é bem pequeno também. Diz o texto bíblico, diz assim: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 3, 4 e 5. E aí o texto do Evangelho diz assim, Evangelho segundo o Espiritismo: um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Infelizmente, nós temos o hábito de perceber o erro do outro, o mal que o outro faz, e a gente não percebe o que está em nós.
Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Será que a gente consegue já? Será que a gente já consegue fazer esse tipo de indagação? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral quanto ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro, como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo. Seu orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. E aí nós vamos, mais uma vez aqui através do roteiro, nós vamos nos questionarmos, né? Fazer alguns questionamentos. Nós poderíamos aqui, como eu já li aqui o item 9, nós poderíamos nos perguntar: o que Jesus quis ensinar quando disse: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ele nos ensinou que antes de criticar os defeitos e as faltas cometidas por nosso próximo, devemos examinar nossa própria conduta, fazendo uma severa crítica do nosso modo de proceder. É para dentro de nós mesmos que devemos voltar nossa atenção, no sentido de conhecer o nosso íntimo e assim corrigir os defeitos e imperfeições. Então nós já falamos, já abordamos essa questão em algumas outras situações, mas é muito mais fácil, né, nós olharmos e falarmos o defeito de outrem. Agora, se nós nos interiorizarmos e observarmos quais são os nossos defeitos, e se nós começarmos a trabalhar para efetivamente nos melhorarmos, a vida será melhor, com certeza. Então, vou repetir essa parte. É para dentro de nós que devemos voltar a nossa atenção, no sentido de conhecer o nosso íntimo e assim corrigir os defeitos e as imperfeições. Porque às vezes eu quero ajudar o semelhante, ou às vezes eu critico o meu semelhante, vendo um defeito que ele tem, mas eu não consigo observar que às vezes, e não raras vezes, eu tenho um defeito muito pior às vezes. O que mais nos ensina Jesus quando nos diz que primeiro devemos retirar a trave de nosso olho para que possamos tirar o argueiro do olho do nosso irmão? Jesus nos mostra que se ainda encontramos dificuldade para nos livrar de nossos defeitos e vícios, que constitui a trave em nosso olho, não devemos, consequentemente, ser rigorosos ao exigir dos outros que superem suas próprias fraquezas. E como é comum, né, infelizmente, nós queremos olhar para o outro e querer que o outro faça aquilo que julgamos correto. Exatamente, Sinara, vigiar a nós mesmos, não o outro, né? Exato. A gente brinca às vezes que quando Jesus falou orar e vigiar, não é para vigiar a vida do outro, não é para vigiar nós mesmos, né? Porque nós temos muita coisa para aprender, muita coisa para corrigir ainda dentro de nós. Então, como é que eu vou querer exigir do meu semelhante, da minha esposa, dos meus filhos, de quem quer que seja,
que eles superem as suas próprias fraquezas, se eu não conseguir ainda corrigir os meus defeitos e os meus vícios? Devido à nossa imperfeição, nos é muito difícil superar as fraquezas e vícios. Lembremos-nos de que com o nosso irmão sucede o mesmo. Então, se para mim é difícil eu corrigir algum defeito, algum erro, para o meu semelhante da mesma forma. Por que eu acho que para ele é mais fácil, ou que, enfim, eu devo mostrar a ele o que ele deve fazer? Então nós precisamos estar muito atentos a isso. Nós queremos ensinar, mas primeiro a gente precisa aprender. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu estou, inclusive, aqui estudando. Porque quando eu estou estudando aqui, o maior beneficiado com certeza sou eu. No item 10, que eu já li aqui, que é um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que tem em nós. Então, no item 10, é comum vermos as faltas dos outros antes de percebermos os erros que nós mesmos cometemos. É prática muito comum, fruto do orgulho e vaidade do homem, pois apenas quem não comete erro está apto a apontar as falhas do próximo. Veja, né? Ontem nós tivemos oportunidade em família de conversar sobre isso. Não aponte a falha do outro, não. Não precisa. O outro sabe, né, das suas falhas. E as nossas? Então, assim, é uma prática muito comum, como aqui o texto diz, fruto do orgulho e da vaidade do homem, pois apenas quem não comete erro está apto a apontar as falhas dos outros. Será que eu ainda não cometo erros? Com certeza eu cometo muitos erros. Então eu não posso apontar o erro do outro. Mas ainda estamos longe de compreender isso tudo. Precisamos nos esforçar, né, para tentar entender e buscar esse exercício diário de nos melhorarmos. As pessoas de maior progresso espiritual e que menos erros cometem, ao invés de julgar com rigor as faltas alheias, são as mais indulgentes e compreensivas para com as fraquezas do próximo. Então aquele que já é mais elevado, aquele que já compreende um pouco mais, é o que mais ajuda, é o que menos julga, é o que menos mostra o defeito do outro. Então, mais uma vez, orai e vigiai. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, porque a gente é muito falho ainda. Que atitudes devemos adotar antes de nos tornar juízes das ações do próximo? Olha que pergunta interessante, né? Que atitude devo tomar, que atitude devo adotar antes de me tornar juízes das ações do próximo? Porque, infelizmente, se nós não estivermos atentos e vigilantes aí aos nossos hábitos, nós nos tornamos juízes, né? Apontamos erros. E isso é tão, primeiro que é desagradável, né? E aquela situação, se nos colocarmos numa situação que a gente possa pensar, e se fosse feito a mim isso, o que eu diria, né? Então, que atitudes devemos adotar? Devemos tentar perceber o nosso íntimo como se fosse uma imagem projetada num espelho. Olha só. Devemos tentar perceber o nosso íntimo como se fosse uma imagem projetada no espelho. Como se estivéssemos examinando uma outra pessoa e refletir se temos autoridade moral para reprová-la ou se merecemos críticas mais duras. Então, se colocar no lugar do próximo, né? Se antes de criticarmos as ações alheias, fizermos nosso auto-julgamento, perceberemos que, tal como nós, o nosso irmão precisa mais de auxílio do que censura. Veja aqui, que palavras sábias, né? Se antes de criticarmos as ações alheias, fizermos nosso auto-julgamento, perceberemos que, tal como nós, o nosso irmão precisa mais de auxílio do que censura.
Antes de criticar os outros, perguntemos a nós mesmos: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Qual a principal causa que impede ao homem julgar a si próprio antes que os outros? Por que a gente tem esse hábito de julgar o nosso semelhante e não julgarmos a nós mesmos? Olha só, o orgulho que o induz a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos, e reconhecer-se sempre superior aos outros. Veja, né? A nossa falta de humildade, o nosso orgulho nos faz com que nós mesmos dissimulemos os nossos defeitos. É como se nós mentíssemos para nós mesmos e ainda pior, acreditássemos em nossas mentiras. E nos julgamos superiores aos outros, a ponto de querer achar que tem o direito de julgar, de mostrar, enfim, de apontar. Então aqui a gente temos uma outra frase que diz assim: a humildade é a chave que abre ao homem o entendimento de si próprio e o reconhecimento de suas próprias fraquezas, tornando-o tolerante para com as fraquezas alheias. Então, se eu consigo desenvolver a humildade, eu vou ter a chave que abre para mim, para cada um de nós, o entendimento de si próprio e o reconhecimento de nossas fraquezas, tornando-nos mais tolerantes para com as fraquezas alheias. Como é difícil, né, nós fazermos isso. Uma pessoa verdadeiramente caridosa costuma apontar os defeitos do próximo? Não. Apontar as faltas do próximo é atitude avessa à caridade, pois esta tem como principal característica a indulgência do homem para com seus irmãos. A caridade é sempre humilde. Caridade orgulhosa é um contrassenso, como eu já li no próprio Evangelho, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Então eu não consigo ser caridoso se eu não tiver humildade. Eu posso me enganar, né? Eu posso, como já falamos em outras ocasiões, eu posso me apresentar, né, de forma tal que eu possa mostrar para os outros que eu até pareço ser uma pessoa boa. Porém, eu não consigo ir muito longe. Chega um momento em que isso tudo cai por terra, porque nós não conseguimos levar essa falsa imagem muito adiante. Exatamente, ensinaram sempre eles, o egoísmo e o orgulho, né? São as chagas da humanidade que nos impedem de efetivamente crescermos. Mas assim, interessante falarmos que tudo a gente deve começar gradativamente, é uma prática diária, uma prática constante, né, para que a gente possa desenvolver essas virtudes. E por que é tão difícil, às vezes, para nós reconhecer e valorizar as qualidades alheias? Porque o orgulho e a vaidade tornam-se presunçoso, quer dizer, aquele que pensa que sabe tudo, né? A ponto de atribuir importância exagerada à própria personalidade e acreditar na supremacia de suas qualidades. Como poderá o vaidoso ressaltar em outro o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Então, mais uma vez, o orgulho e a vaidade, o egoísmo. E qual seria, então, o principal empecilho para o progresso do espírito e de que modo devemos combatê-lo? O que nos impede, então, efetivamente, de sermos pessoas melhores? O que nos impede de buscar ser menos egoísta, menos orgulhoso? Por que a gente não consegue efetivamente colocar em prática? Mais uma vez, olha, o orgulho, por ser o pai de todos os vícios e a negação de muitas virtudes. Mais uma vez, o orgulho me impede que eu faça as pazes com meu irmão. O orgulho me impede que eu seja uma pessoa melhor. Devemos combatê-lo através da humildade, que nos faz reconhecer as próprias faltas
e da prática cotidiana da indulgência e da caridade. Quanto mais reconhecermos nossas próprias faltas, tanto mais indulgentes seremos para com os outros. Então nós precisamos ter a humildade de reconhecer que somos falhos, reconhecer que somos egoístas, orgulhosos. E quanto mais reconhecermos as nossas próprias faltas, tanto mais indulgentes seremos para com os outros, porque nós perceberemos quando alguém errar conosco, nós também iremos pensar e ver, não, mas eu também sou falho, eu também posso errar, né? Então, a que conclusão chegamos desse subtítulo? A conclusão de que antes de julgar os atos do próximo, examinemos com honestidade nossas próprias ações. E então perceberemos que também cometemos faltas e necessitamos da indulgência e da compreensão de todos. Nós também precisamos, né? Então, se nós colocarmos isso na nossa mente, se nós nos convencermos de que nós também precisamos da indulgência, do perdão do nosso semelhante, nós seremos mais caridosos, nós seremos mais indulgentes, nós seremos mais tranquilos. E o próximo tema: não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então aqui o texto vai nos trazer, em São Mateus, no capítulo 7, versículos de 1 a 2, não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. E aí aqui o texto vai nos trazer aquela passagem quando os escribas e os fariseus lhe conduziram aquela mulher, conduziram a Jesus, a mulher adúltera, né? E aí nós vamos então, lembrando mais ou menos a história, que Jesus se levantando, aliás, Jesus conta, né, a história que ele estava como que a arriscar no chão, e de repente ele entra, né, no diálogo e fala: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então nós vamos aqui falarmos sobre essa passagem, porque mais uma vez nós precisamos estar muito atentos no nosso dia a dia. Ontem, como eu disse, ontem nós conversávamos em família no almoço e a gente falamos muito isso. Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então é muito comum hoje, às vezes a gente, sem que percebamos, a gente está envolvido em discussões, em energias que não nos trazem benefício algum, às vezes comentando, né, de casais, de famosos, enfim, que nada de benefício algum vai nos trazer. Então a censura, diz o próprio Evangelho aqui, a censura lançada sobre a conduta de outro pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. E aí nós vamos ver aqui, no item 11, por que Jesus nos ensina a não julgar o próximo, né? Com essa passagem aqui da mulher adúltera, ele nos deixou bem claro que não cabe a nós julgarmos, né? Eles estavam ali querendo apedrejar aquela mulher, e ele então vira para a multidão e diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí todos foram saindo, né? Acabaram, né, ficando somente o Cristo e a mulher. E aí então ele, se levantando, lhe disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: então eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Isso está em São João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Então Jesus recomendou, por que Jesus nos ensina a não julgar o próximo? Para que não sejamos igualmente julgados. Está bem
claro aqui, né? Não julgueis a fim de que não sejais julgados, no texto bíblico, né? Então, pois agirão para conosco do mesmo modo que agimos para com os outros. Então, se eu sou, de certa forma, se eu não tenho caridade, se eu não tenho indulgência para com os erros do meu próximo, com certeza não terão para comigo também, porque o texto é claro, com a mesma medida que nós fizermos, nos será, né, devolvido também. Empregar-se-á convosco, né, como eu disse, a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então não existe meio termo, não existe negociação nisso, não. A medida que Jesus foi bem claro, a medida que nós usarmos, né, aquilo que fizermos para o nosso semelhante, também nos será feito. Com a medida que eu medir para o próximo, me será medido também. Então é muito claro, né? Não tem meio termo aqui, né? Não tem o que discutir nessa passagem. Jesus recomendou aos escribas e fariseus a observância da lei de Moisés, que mandava apedrejar as adúlteras? Não. A lei de Moisés, né, dizia, né, e aqui o texto fala, né, que eles disseram para o Cristo, dizendo: Jesus, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Então eles tentaram ali colocar Jesus em xeque-mate, por assim dizer, né? Então, por que Jesus recomendou aos escribas e fariseus a observância da lei de Moisés, que mandava apedrejar as adúlteras? Jesus recomendou? Não, Jesus não recomendou. Ele transferiu aos seus inquisidores, quer dizer, as pessoas, a turma que estava ali querendo apedrejar aquela mulher, a responsabilidade de castigá-la, condicionando a aplicação da pena à autoridade moral de que cada um detivesse. Então, se tivesse ali uma pessoa que estivesse sem pecado, com certeza ela não iria cometer um crime apedrejando aquela mulher. Porque nós vimos anteriormente aqui que quanto mais eu estiver evoluído, menos eu irei condenar e mostrar o defeito dos outros. Exatamente, com essa frase Jesus nos alerta que todos nós temos nossas dificuldades, diz a Sinara. Exatamente, Sinara. Aí então Jesus transferiu para aquelas pessoas a responsabilidade. Se elas tivessem moral bastante para fazer, para continuar naquele intento, que continuassem, né? Ainda que as leis humanas apontem os preceitos legais a seguir, devemos sempre analisá-los à luz das nossas próprias ações. Só então perceberemos se temos ou não autoridade moral para aplicá-las a outrem. Então, e aí diz o texto que os mais velhos foram os primeiros a se afastar do lugar, né? E aí a gente podia perguntar, né, por que os mais velhos se afastaram, então? A história diz o texto que os mais velhos foram os primeiros a se afastar do local. Porque, tocados pela palavra de Jesus, refletiram sobre as inúmeras faltas cometidas ao longo da vida e reconheceram-se os mais pecadores que os jovens, sentindo-se, portanto, incapazes de condenar um ato que talvez já houvessem praticado. A vida é sábia mestra que nos ensina as lições da humildade e da indulgência, levando-nos de um lado ao reconhecimento das próprias faltas e de outro à compreensão das faltas alheias. Então vejamos quantos ensinamentos, né? Quanta beleza aqui nessas passagens que nós podemos e devemos colocar em prática em nosso dia a dia. Quando nos vier essa vontade, esse desejo de sermos juízes, né? de mostrarmos o defeito, de talvez ajudarmos até a condenar o nosso semelhante, que possamos nos lembrar disso. Será que temos autoridade moral para fazer isso? Será que esse defeito que estamos apontando no outro, nós também não temos? Será que o erro que ele acabou de cometer, será que nós também já não cometemos inúmeras vezes?
Naquela ocasião, qual dentre os presentes possuía condições morais para julgar a mulher adúltera? Apenas Jesus. Olha só que interessante. Ele foi o espírito mais elevado que já existiu na terra, e apenas ele, dentro de todos os presentes naquela ocasião, poderia julgá-la e condená-la. Então, aquilo que eu disse agora há pouco, à medida que nós vamos evoluindo, a gente percebe que nós não temos o direito de apontar ou de querer julgar os erros do semelhante. Jesus esteve entre nós para dar testemunho do bem e nos ensinar uma nova moral, baseada no amor ao próximo. O que não queremos para nós, não desejamos ao nosso irmão. Então, por que eu vou querer julgar e condenar o meu semelhante, se eu sei que eu também posso cair no mesmo erro, se eu posso cair no mesmo problema que ele está vivenciando? Como agiu Jesus no momento, como agiu, no entanto, Jesus com a pecadora? Quer dizer, o que Jesus fez com aquela mulher, né? Ele não criticou o seu procedimento. Olha só, que lição que o Cristo nos deixa. Ele não criticou aquela mulher. Ele não a tratou com desprezo, nem lhe exigiu um arrependimento. Limitou-se a dizer que, como os demais, também não a condenava e a mostrar-lhe que nada estava perdido, pois havia uma vida nova pela frente, desde que buscasse a prática do bem. Também eu não te condenarei, disse ele. Vai-te e no futuro não tornes a pecar. Quer dizer, olha só, o Cristo, ele tinha condições morais de condenar aquela pessoa, mas o que ele fez? Ele não a condenou, ele apenas disse: se todos que estavam te condenando não te condenaram, eu também não vou te condenar. Vás e no futuro não voltes a pecar. Quer dizer, olha o exemplo de benevolência, de amor para com o nosso próximo, né? E nós, como é que estamos fazendo? Como é que nós estamos agindo? Estamos nos lembrando dessas passagens no nosso dia a dia? Estamos lembrando dos ensinamentos do Cristo? O que Jesus ensina quando ele diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra? Ele nos ensina que não devemos julgar com mais severidade aos outros do que julgamos a nós mesmos, nem condenar em outro em aquilo de que já nos absolvemos. Ainda que atribuirmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Quer dizer, quando eu for apontar para o outro, vamos analisar, será que não pode ser feito para mim também essa censura? Então nós precisamos estar muito atento quanto às críticas, quanto o falar, né? Falar às vezes, porque a gente vê, né, como aquela situação em que, na passagem bíblica em que a multidão, né, aquelas pessoas estavam ali, né, eufóricas por apedrejar aquela senhora. Então nós temos que ter muito cuidado para não nos deixarmos levar pela multidão. Só porque todos estão querendo fazer, a gente vai atrás, né, para engrossar o caldo, como diz. Então nós podemos concluir deste ensinamento que antes de atribuir a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos cabe e nos pode ser feita. Antes de julgar alguém com severidade, procuremos ser tão indulgentes para com ele quanto o seríamos para conosco. Ou seja, nos colocar no lugar do próximo, né? Fazer ao outro efetivamente aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Esse é o grande ensinamento dessa passagem da mulher adúltera. E aí, nós vamos entrar aqui, acho que dá tempo de nós falarmos ainda sobre o perdão das ofensas e a indulgência, para encerrarmos esse capítulo. O perdão das ofensas é aquilo que diz: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perguntou-lhe, quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma das palavras de Jesus que mais devem atingir a nossa inteligência
e falar mais alto ao vosso coração. Perdão das ofensas. Né? Quando a gente fala de perdão, como é difícil, né? Então, de acordo com esses ensinamentos do Cristo, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Devemos perdoar infinitamente, pois não há limites para o perdão. Não existe um número, né, que tem que ser isso aí, pronto, acabou. Como às vezes a gente coloca, né? Eu te perdoo, mas não tem esse mas. É perdoar sempre. Ao dizer que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, Jesus ensinou-nos a não contar as ofensas recebidas, nem os perdões concedidos. E como é difícil, né? Nós não contarmos as ofensas recebidas e nem os perdões concedidos. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita, disse Jesus. Serás brando e humilde de coração, sem medir sua mansuetude. O perdão faz parte das leis de Deus? Certamente. O perdão faz parte da lei de amor, de tal modo que, se não perdoarmos ao nosso próximo, também não seremos perdoados, como eu li lá no início da nossa conversa, né? Perdoardes para que também sejais perdoados. Jesus nos ensina: Pai, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós rezamos, né, diariamente, ou deveríamos rezar diariamente, né, sempre que, antes de dormir, na hora de acordar, o Pai Nosso. E nós falamos, né, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí, estou conseguindo perdoar? Como é que a gente deve agir em nossas vidas, né? Como é que a gente deve agir para aplicar esse ensinamento em nossas vidas? Perdoando sempre, sendo indulgente, caridosos, generosos, pródigos em amor ao próximo, e tudo quanto fizermos, Deus nos concederá em dobro. Eu já falei algumas vezes, em algumas outras situações, e volto a repetir. Nós temos dificuldade em perdoar, em fazer inúmeras coisas boas, porque nós ainda insistimos em não fazer como devemos fazer. A gente age como se a vida fosse somente esta encarnação, somente essa aqui. E Cristo foi muito bem claro: há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Não é só a terra que está destinada ao nosso aprimoramento. Então, enquanto nós estivermos muito apegados a essa questão desta vida, nós teremos muita dificuldade. Dai que o Senhor vos reconstituirá, perdoai que o Senhor vos perdoará, abaixai-vos que o Senhor vos elevará, humilhai-vos que o Senhor fará-vos assenteis à sua direita. Então, às vezes a gente pode pensar: mas foi uma falta muito grave, o que eu devo fazer? Mais do que nunca devemos perdoar, não importa o que tenha sido feito. Porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade da ofensa. Nenhum mérito existe em relevar os agravos de nosso irmão, se não passam de fatos irrelevantes. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Então nós podemos concluir, Sinara está dizendo: perdoa até aprendermos a compreender o outro, porque assim não mais nos sentiremos ofendidos, porque necessitamos perdoar, porque ainda nos ofendemos. Exatamente. Então, o que nós podemos entender, né, sobre o perdão das ofensas? Na prática do perdão, o maior beneficiado é quem perdoa, pois este obtém as bênçãos de Deus e restabelece a sua paz interior através da harmonia com o próximo. Então eu tenho que perdoar, eu tenho que buscar realmente perdoar, porque o maior beneficiado vai ser eu. Porque senão eu vou desenvolver doenças, dores e tantas outras coisas que médico nenhum vai conseguir resolver e
detectar o meu problema, às vezes de saúde, porque eu estou com algo dentro, um sentimento ruim dentro de mim. Então, olha só, na prática do perdão, o maior beneficiário é quem perdoa, pois esse obtém de Deus, obtém as bênçãos de Deus e restabelece sua paz interior, através da harmonia com o próximo. E aí o outro subtítulo fala sobre a indulgência. Para finalizarmos, mais uns 4 minutinhos já encerraremos, meus irmãos. Então, sobre a indulgência. Aqui fala assim, a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que não sejam conhecidos senão dela, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma excusa plausível, séria e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. Não é que nós precisamos ser coniventes com os erros, não. É que nós precisamos ser misericordiosos, nós precisamos ser indulgentes. Então aqui, vamos pegar aqui esse comentário. O que é a indulgência? É uma das virtudes que caracterizam o verdadeiro cristão e se expressa pela postura complacente, compreensiva que se adota perante as faltas e imperfeições do próximo. Ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer, dissimular diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. Que benefícios proporcionamos ao próximo sendo indulgentes? A indulgência que demonstramos em nosso comportamento pode sensibilizar o coração das pessoas, concitando-as a se melhorar e a proceder também com indulgência. E isso propicia a que se regenerem de suas possíveis faltas. A nossa indulgência tem ainda o efeito salutar de fazer com que o próximo se sinta merecedor da solidariedade alheia, e isto o torna feliz. E quanto a nós próprios, que benefício ela nos proporciona? Quer dizer, o que nos traz de benefício sermos indulgentes? A conquista do coração do próximo, de sua amizade, além do bem-estar que experimentamos, decorrente da certeza de que procuramos cumprir o mandamento divino contido no amai-vos uns aos outros. A pessoa indulgente torna-se simpática, angariando o reconhecimento daqueles que a cercam, e isto é motivo de júbilo para ela. Sendo indulgente, olha só que interessante que eu estava falando aqui no começo, não é que nós precisamos ser coniventes. E olha essa questão, sendo indulgentes, não estaremos acobertando o erro que deve ser corrigido? Será que ser indulgente significa cobertarmos o erro que precisa ser corrigido? É evidente que o erro deve ser corrigido. Entretanto, a justiça divina age pela misericórdia, permitindo que o pecador se regenere por si mesmo. A nossa indulgência para com ele o auxiliará a despertar para essa realidade. Se Deus é indulgente para conosco, com mais razão ainda devemos ser-lo com relação ao nosso próximo. É difícil ser indulgente? Sim, em face do estágio evolutivo em que nos encontramos. Ainda é mais fácil criticar os atos dos outros do que elogiar algum comportamento seu. Daí a necessidade urgente de cultivarmos essa virtude. No livro Astronautas do Além, o irmão Saulo nos diz: hoje a evolução nos força a compreender que somos todos interligados por dependências de ordem moral e espiritual. Precisamos compreender os outros
entender as situações alheias e auxiliar sempre para sermos também auxiliados. Veja que interessante, né? Que sentimentos desperta em nós, então, a indulgência? A indulgência atrai, ergue, acalma e aquieta corações tumultuados pela consciência culpada. A expectativa de compreensão minimiza o amargor do erro. E a rigor, que sentimentos a indulgência atrai? O desânimo, o afastamento, a tristeza e a irritação. E o rigor, que sentimentos atrai? Então, se nós somos rigorosos, se formos ali implacáveis, o desânimo, o afastamento, a tristeza e a irritação. A expectativa de reprimenda conduz à hipocrisia proposital. Concluímos, então, sobre a indulgência, que é um sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. No campo da indulgência, todos somos carentes em face das nossas imperfeições. Daí o dever de todos em cultivá-la. Meus irmãos, eu quero agradecer a presença de vocês, o carinho de vocês. Aqui nós não estamos ensinando, nós estamos estudando juntos, nós estamos aqui lendo e comentando e buscando compreender melhor os ensinamentos do Cristo. Então hoje encerramos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tratou aí, entre outras coisas, né, perdoai para que Deus os perdoe, reconciliar com os adversários, entre tantos outros temas interessantíssimos. Quem puder dar uma lida depois, capítulo 10, muito interessante. Semana que vem começaremos o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Uma ótima noite a todos vocês, muito obrigado pela companhia, uma ótima semana e que Deus os abençoe sempre. Até uma próxima, meus irmãos.